A mesa do governo da Paraíba tá chegando na cidade! São 25 mil refeições todos os dias por apenas R$1. Eu disse R$1 para incentivar os restaurantes e, claro, quem tem fome gostasse. Agora tá massa. Chegou na hora certa. Tá uma delícia. Comida de verdade. Tá na mesa. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Olá pessoal, aqui é o professor Deusima Dias e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol. E hoje, gente, uma edição super especial, onde nós vamos falar sobre a cultura afro-brasileira a partir do exercício da religiosidade. Gente, um tema essencial na nossa atualidade, um tema que vem sendo muito discutido, um tema que nós temos muito a aprender. E para debater comigo, para falar um pouco sobre esse tema, para falar um pouco sobre as religiões de matriz afro-brasileira, eu trouxe dois convidados muito especiais. O nosso querido Babalorixá Luiz de Oiá, representante do Ilê Moraquetu Axé Omotorum, e João Bosco Araújo, professor de História, assistente social e tarólogo, que é Iaô no candomblé da nação Quetu. Então eu quero agradecer os dois convidados, a disponibilidade, para que a gente possa conversar um pouco sobre cultura afro-brasileira e sobre o exercício da religiosidade a partir das religiões de matriz afro. Seja muito bem-vindo, Luiz, seja muito bem-vindo, João Bosco, ao programa Funes Cultural. Olá pessoal, eu me chamo Luiz, né? Exerço uma casa de nação Queto, aqui em Patos, no bairro do Jatobá. Ilê Moraquetu, Axé Omotorum. E vamos lá. João Bosco, querido, seja bem-vindo ao programa Funes Cultural. Boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite, certo? Porque nós que somos de religião de matriz africana, né, nos sentimos muito lisonjeados quando vocês nos convidam para nos dar voz, né? Porque comumente não é uma pauta muito comum. Na maioria das vezes, a imprensa só nos utiliza quando querem fazer algo sensacionalista, né? E isso deturpa por demais a imagem da nossa religião. Pedir a bênção ao babá que está aí, né? E agradecer de antemão por essa oportunidade. Nem sempre a imprensa nos dá essa oportunidade de verbalizar, de dizer como é que funciona e o que é o candomblé e as religiões de matriz africana no Brasil. Pois é, e nós vamos começar esse bate-papo
com uma imagem que viralizou nesses últimos dias. O atacante Paulinho, da seleção brasileira olímpica, que está disputando as Olimpíadas lá no Japão, fez um gol e comemorou através de uma dança e através de um rito, de um símbolo vinculado às religiões de matriz afro. E isso houve uma grande repercussão na imprensa, porque não é comum que as pessoas se assumam como membros das religiões de matriz afro, e isso gerou uma grande discussão. Como é que vocês acompanharam essa discussão, né, de pessoas públicas, de pessoas famosas que assumem a sua religiosidade, principalmente no meio onde é mais comum o exercício e a expressividade do cristianismo? Como é que vocês viram essa questão? É sensacional, porque aí uma pessoa pública, né, uma pessoa internacionalmente conhecida, né, passar a mostrar adoração diante do Deus Oxóssi, Pai Oxóssi, Aroleô, e mostrar que religião é um berço. A gente tem que ter uma base, a base de uma família, a base de uma casa, de uma estrutura, como ele mesmo disse, é uma religião, seja ela qual for. Então ele está de parabéns. Admirei muito a atitude dele, porque tem muitos famosos que são de dentro de candomblé, de dentro de umbanda, mas se escondem, né? Atrás de uma maquiagem. E ele não, ele expressou o amor e a admiração que ele tem pela religião dele. Achei muito bonito. João Bosco, você quer comentar sobre isso? Eu não curto futebol, não é minha vibe. Mas no outro dia que isso aconteceu, o meu WhatsApp e as minhas redes sociais estavam repletas dessa imagem. Eu fiquei muito emocionado, muito, muito, muito emocionado, e fui pesquisar a respeito da história desse rapaz. É como o Babá diz, ele vem de uma família de tradição de religião de matriz africana. Então ele não se envergonha, e quando ele foi perguntado por que daquele movimento, daquela saudação, ele disse, não, porque eu sou de candomblé, eu venho de uma família de religião de matriz africana e eu amo muito meu orixá. O Oxóssi é o meu orixá, né? E todas as conquistas e todas as vitórias que eu tiver na minha vida, eu vou homenagear e eu vou saudar o meu pai. E é assim que nós fazemos. Então ele levou para o mundo uma coisa que para nós é muito comum. E foi um gesto muito lindo, muito lindo. Como o Bará mesmo disse, tem muita gente famosa que está na mídia que é de religião de matriz africana, mas não se assume. O porquê de se esconder? O preconceito. Né? Outra coisa, a gente que é de religião de matriz africana, de candomblé, de umbanda, de jurema, a gente sabe que são inúmeras as pessoas que frequentam essas casas, certo? Na condição de clientes. Vão lá para resolver um problema de saúde, vão lá para resolver um problema financeiro, vão lá para resolver uma questão de amor, vão lá para resolver um problema psicológico. Muitas vezes a questão não é espiritual, que fique muito claro que nem tudo é espiritual, nem tudo candomblé e umbanda pode resolver. Mais uma vez resolvido o caso, tchau e bênção, né? Não conhecem mais a casa, desconhecem quem lhe ajudou. Isso é muito comum também. Né? Mas o gesto de Paulinho me deixou extremamente emocionado, porque assim, a gente se vê representado na figura dele. Né? Todos nós saudamos os nossos orixás ao amanhecer, ao anoitecer, nas alegrias, na tristeza. Isso para nós é uma vivência, é uma prática diária. Né? Então assim, eu fiquei muito feliz, e que depois dele muitos outros venham a fazer o mesmo. Né? Porque o Brasil é pluricultural. O Brasil e candomblé e umbanda são duas religiões brasileiras, 100% brasileiras. Obviamente que tem suas raízes na África, mas elas se montaram, a forma como se cultua o orixá no Brasil, isso foi muito nosso. Então eu tenho a possibilidade de dizer a vocês que o candomblé é 100% brasileiro, que a umbanda é 100% brasileira, são duas religiões do nosso país, certo? E que, por questões sociais, por questões históricas que nós vamos discutindo ao longo dessa nossa conversa, nós vamos ver o porquê de tanta marginalização.
né? Mas são duas religiões muito lindas. Agradeço muito ao Paulinho que Aroleodé, saudando a Xóssi, que é o caçador, o provedor, aquele que traz fartura para nossas casas, que traz fartura para as nossas vidas, fartura em todos os sentidos. É o caçador de uma única flecha, que não perde a flechada. Se a gente levar isso para um contexto tribal africano, né? Qual é o papel do caçador dentro daquela comunidade primitiva? Ser o provedor. Então, o sócio é o provedor das nossas vidas, é quem traz prosperidade, é quem traz fartura, é quem põe a comida na nossa mesa e a gente tem que agradecer a ele todos os santos dias. Pegando essa deixa, Bosco, da tua fala, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar algumas perguntas e algumas dúvidas comuns em relação a isso. Qual seria, então, a diferença entre Umbanda e Candomblé? Bom, Candomblé é um culto mais puro diante de orixá, né? Cultuamos mais as divindades diretrizes africanas, né? A Umbanda já é uma mistura de religiões, né? Que tem santos católicos, tem orixás, tem pretos velhos, tem cultuam mestre de juré. Então, a Umbanda, no fato, é uma salada de religiões, numa só, entendeu? É muito bonita a Umbanda, porque ela traz toda a cultura cigana, oriental, do cristianismo, do candomblé, né, que cultua os orixás. Então, a Umbanda já diz, é união de religiões, entendeu? Bosco, você quer comentar um pouco sobre isso? Olha, assim, como o Babá nos diz, o candomblé busca mais uma essência africana, né? Nós cultuamos orixá e nós cantamos, nós louvamos orixá, tudo em Yorubá. No Yorubá arcaico, que nem existe mais na Nigéria, nem em Yorubaland, certo? Mas o interessante é que agora, graças à globalização, quando muita gente da África vem do Brasil, quando muita gente do Brasil que é de candomblé vai na África, acaba encontrando os pontos, né, comuns. Então, no candomblé, nós cultuamos exclusivamente orixá. Único e exclusivamente orixá. Certo? É um culto que busca ser o mais próximo das nossas raízes que estão na África, certo? Então, nós não cultuamos nada que não seja orixá. O primeiro orixá que é Ori, a própria cabeça, depois de Exu ao Oxalá, algumas casas cultuam 16 orixás, outras 21, né? Alguns orixás, muitos deles se perderam nesse processo de trazer, arrastar os negros da África para cá. Sabe Deus o quanto foi difícil para esses homens e essas mulheres trazerem sua religiosidade, né, e continuar a praticá-la aqui num continente completamente desconhecido. Mas isso foi possível, o orixá vive em nossas vidas e nós temos aí o candomblé. No caso da Umbanda, que eu respeito, admiro, eu acho que a grande maioria das pessoas que são de candomblé na Paraíba, elas vieram da Umbanda. Né? A Umbanda, no meu conceito, como o Babá mesmo diz, uma salada, uma junção de vários credos. Nós temos na Umbanda as representatividades do catolicismo, Nosso Senhor Jesus Cristo é exaltado, a figura de Maria é exaltada, a figura dos santos são exaltadas, nós temos a presença do orixá, e aí nasce um sincretismo que Ogum é São Jorge Guerreiro, que Xangô é São João, né? E, de forma muito resumida, em um conceito meu, eu acredito que a Umbanda seja um kardecismo brasileiro. Porque se você for estudar a história da Umbanda, você vai ver que o indivíduo lá no Rio de Janeiro frequentava uma casa kardecista e ele recebia um espírito que gritava, que se movimentava como um índio, né? E depois dessa manifestação, ele foi convidado a se retirar, porque aquela entidade que ele recebia era uma entidade de pouca luz, e ali era um lugar para desenvolvimento de espíritos evoluídos, e ele decidiu sair do lugar, ele foi convidado a sair, na verdade, do lugar,
e ele montou, né, na sua casa um espaço onde ele dava passagem a esse caboclo, né? E é a volta, é o contato mais próximo que nós temos com a ancestralidade brasileira. Quem é o caboclo? São os índios que já viveram aqui nessa terra. Quem são os pretos velhos? Negros escravizados que viveram aqui nesta terra e que eram idosos e que já não trabalhavam mais, mas que faziam um trabalho de psicólogo, um trabalho de médico, um trabalho de aconselhamento, né? Quem são as pombagiras? Quem são os exus castiços que a gente vê sendo cultuado na Umbanda? Pessoas que já tiveram vida, e que viveram neste plano e aqui no Brasil, e que voltam para aconselhar, que voltam para curar, que voltam para amenizar as dores daqueles que sofrem. Eu acho a Umbanda muito, 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 muito linda, tenho um respeito profundo pela Umbanda. Nós temos um culto que é muito mais nosso ainda que a Umbanda, que é o Catimbó de Jurema, a Jurema Sagrada, que é praticada dentro dos terreiros de Umbanda, e aí o meu amor não tem limites pela Jurema, porque essas entidades são apaixonantes e eu devo muita coisa na minha vida. A entidade de Jurema, a mestre de Jurema, a preta velha de Jurema, certo? É um kardecismo brasileiro. Lá, numa sessão de Umbanda, agora tem esse mix, né? Às vezes eles tocam para o orixá, e o orixá vem com eles cantando em português. O orixá é luz, independente de qualquer língua em que se professe. Basta que a língua do amor fale mais alto. Às vezes eles tocam para Exu Castiço e eles vêm, e eles aconselham, e eles reclamam de um comportamento inadequado de alguém. Outras vezes eles tocam para caboclo e esses caboclos vêm, orientam, passam remédios que muitas vezes, pela inoperância da própria saúde no Brasil, a Umbanda acaba sendo uma grande clínica médica. Eu mesmo posso dar testemunho que já tirei proveito de uma experiência dessa, né, de um medicamento passado por uma preta velha e que eu fiz, e é um conhecimento ancestral, né? Depois, se você for pegar tudo isso, que eu tenho uma ideia, que já deveria ter deixado de lado pelo estágio em que eu me encontro, de buscar razão nas explicações da fé, né? Então eu vejo que as folhas, que os frutos, que as sementes, que essas entidades passam para nós, elas têm um significado científico, certo? Há uma comprovação científica da utilização disso no trato de determinada doença. Então, a grande diferença é, o candomblé é essencialmente atrelado à tradição africana, e só cultua orixá, e cada casa toca o seu candomblé da maneira que sua casa raiz, né? E a Umbanda é um kardecismo brasileiro, onde você só vai encontrar entidades que vêm para a Terra, mas que contam sua história e dizem que viveram aqui no Brasil em determinado lugar. O público que está nos vendo agora através da TV Sol, o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol, compartilha, gente, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que é debatido, que é conversado aqui. O grande objetivo do programa Funes Cultural é levar cultura, é levar conhecimento, é fazer com que as pessoas possam ter ideia e conhecimento sobre os temas que estão rolando na atualidade. Então, o programa de hoje, ele é específico e nós estamos debatendo um pouco sobre a cultura afro-brasileira com foco nas religiões de matriz africana. Bosco, Luiz, no caso, então, o que é que seriam esses orixás? Orixás, eles são... Deixa eu ver aqui mais específico, tá? Os orixás, eles são dignificados, né? Eles são há mais de 5.000 anos, tá certo? Então, são homens, são mulheres que têm hoje a dominação, que já viveram na Terra, que tem a dominação de mudar a natureza, de intervir na natureza. Porque, na verdade, orixás é a própria natureza viva. Se a gente bebe água, a gente está bebendo as águas de Oxum. Se a gente
para a água que cai dos céus, a gente está parando as águas de Oxalá. Tá certo? A gente cava a terra para plantar, a gente está o quê? A gente está plantando nas terras de Omulude, que é o Oboluaê. Então, a gente respira o ar de Oxalá. A gente sente o vento de Iansã. A gente sente o fogo de Xangô, tá? Então, é como eu lhe digo, Orixá é a natureza viva. Orixá é a plenitude. No meu conceito, eu acho assim, que os orixás são fragmentos de Deus, tá? Por quê? Porque Deus é a natureza viva e os orixás são naturezas vivas. Você veja que hoje a natureza ela tá muito violenta. Por quê? Porque o homem conduziu a natureza a se revoltar contra ele. E se hoje a gente não começar, os poderosos, né, que é quem comanda o mundo, não começar a revitalizar a natureza, as consequências vão ser terríveis na Terra. Bosco, existe uma hierarquia entre esses orixás? Importante que o outro, como é que é isso? Desde lá, primeiro, pedir a bênção mais uma vez ao Babá Luiz, porque ele simplesmente definiu o que são os orixás. Né? Orixás são as forças da natureza. Orixá é a natureza em si. Né? Nós vivemos, o homem precisa entender que ele é parte dessa natureza. Né? O próprio ser humano é formado dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Né? Sem esses elementos não existe vida. Então, o povo africano, que tem uma sabedoria milenar, são mais de 5.000 anos, há quem acredita que 7.000 anos, certo? Eles perceberam, porque o contato era muito mais próximo do que o que nós temos hoje, eles perceberam que Deus era a própria natureza. Não se vive sem água, não se vive sem ar, não se produz nada se a terra se recusar, né, a fazer germinar a semente. Então, nós somos pessoas que cultuamos a natureza em sua totalidade, nas suas mais diversas nuances, certo? E os orixás são representações dessa natureza. Lógico que o homem tem esse desejo de antropomorfizar as divindades. Então, essas divindades criam um aspecto masculino ou feminino, têm a forma de homens ou de mulheres. Há quem diga e quem defenda que eles existiram e que viveram como seres humanos no início dos tempos, certo? E que depois voltaram para o Orum. O Orum seria para nós o que para vocês, que são cristãos ou de religião judaica cristã, o céu. Né? Mas a nossa comunicação com o orixá, ela é muito próxima. Certo? Os orixás vêm à Terra se comunicar com nós, nos abraçar, dançar conosco, confraternizar conosco, comer conosco, nos aconselhar. E o Babá faz uma ressalva muito interessante. A Terra está dando a sua resposta. O planeta Terra está respondendo a tantas agressões que vem sofrendo ao longo dos séculos e principalmente depois do advento do capitalismo. Nós sujamos os rios, nós sujamos o ar, nós matamos as florestas e a natureza se vinga. E a natureza se volta contra nós. A Covid-19 está aí, nós de Candomblé entendemos que isso é uma resposta da natureza, certo? Um tapa na cara da natureza na espécie humana. É hora de refazer a caminhada, é hora de rever os conceitos, é hora de perceber que sem natureza não existe o ser humano. E se nós, que somos o animal que mais depredamos e destruímos a natureza, e que nos dizemos conscientes e racionais, se nós não tomarmos medidas muito enérgicas, essa natureza vai, com certeza, nos tirar daqui. Aí você me perguntava sobre hierarquia entre esses orixás. Existe. Existe uma hierarquia dentro do Candomblé e isso se deve à nossa mitologia. Nós não temos uma Bíblia, nós não temos uma Torá, nós não temos um Alcorão. A nossa religiosidade ela é passada pela oralidade. Os mais velhos vão ensinando aos mais novos,
Dentro da própria casa de candomblé existe uma hierarquia, por isso eu fiz questão de dizer que eu sou Iaô de candomblé, porque aí no estúdio está um babá, alguém que já passou por essa fase em que eu estou, se tornou ebome, e porque o orixá quis, né, ele se tornou um babalorixá. Então existe uma hierarquia dentro das nossas casas, uma educação que a gente chama de rumbê. E existe uma hierarquia também dentro do panteão das divindades. Olodumare é Deus, Deus igual ao Deus dos cristãos, onipresente, onisciente, ele não vem, ele não incorpora, é Deus. É Deus. Quem somos nós diante da figura de Olodumare? Nada nem ninguém, certo? Só que quando Olodumare, junto com outros, decidem criar o mundo, isso é a mitologia iorubá, você pode ler depois, que você é um excelente leitor, existe a mitologia dos orixás, aí você vai entender como é que essas coisas se concretizaram e pautaram a nossa religião. Né? Nós temos Olodumare, nós temos Ifá, que é responsável pela divinação, pelo aconselhamento, e aí vem descendo o panteão dos orixás. Eu começaria de baixo para cima, certo? Segundo a nossa tradição, o primeiro dos orixás é Exu. É o mais próximo de nós. Ele vive conosco aqui na Terra. Ele está o tempo todo. Ele é o elo de ligação entre nós e o Orum. Não se faz nada no candomblé nem na Umbanda sem a permissão de Exu, certo? E depois de Exu viriam os outros orixás, viria Ogum, viria Oxóssi, cada um deles tem um determinado espaço de atuação, um campo de atuação, e eles são responsáveis por determinados acontecimentos ou determinadas áreas, tanto da nossa vida quanto da natureza. Ogum, Oxóssi, aí viriam as Iabás, Oxum, Inhansã, Iemanjá, né? Euá. Existem orixás que são menos cultuados, mas que não são tão importantes quanto, como Iroko e Euá, né? Existem os orixás mais velhos, como Nanã e Omulu, né? E existe, assim, se você quer uma divindade que esteja no comando ou que se destaque por ser o pai dos outros orixás, seria Oxalá, que no sincretismo seria Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ainda tem Oxumaré, deixa eu ver, na nossa casa se cultuam 22 orixás, certo? Mas dentro desse panteão não existem maiores nem menores, certo? É uma das características mais lindas do candomblé. Entre os orixás não existe orixá maior nem orixá menor, certo? Os próprios itãs, que são as lendas e os mitos que nos foram repassados, tem um que é muito interessante, que o Olodumare exigiu que alguns dos orixás descessem para arrumar a terra, porque ele iria criar o homem e o homem iria habitar esta terra. Na hora que eles vinham descendo, Oxum montou a bolsinha dela, botou nas costas e disse: eu vou também. Aí os orixás disseram, os que foram, né, designados para essa tarefa: não é coisa de mulher não, você fica. Ela, muito desgostosa, ficou. Em respeito ao grupo, né? Ela era sozinha. E aí eles desceram, montaram a terra, organizaram tudo, montanhas, florestas, e depois de algum tempo de tudo pronto, eles perceberam que nada progredia, que nada prosperava, que o que se plantava não nascia. Aí eles voltaram, né, e perguntaram ao Olodumare: nós fizemos tudo muito certo, está tudo muito organizado, mas nada prospera, nada cresce, nada vinga, parece que o nosso trabalho foi em vão. Aí Olodumare, em sua infinita sabedoria, pergunta: vocês levaram Oxum? Não, porque não tinha por que levar uma mulher, porque o serviço era coisa de homem. Levem Oxum, faça Oxum descer a terra. E Oxum vem, e como é o orixá das águas doces, ela traz com ela, né, todas as águas, e ela enche todos os rios, e ela faz brotar água da terra, e ela faz jorrar água das cachoeiras, e onde tem água existe vida. Então, dentro desses mitos, a gente vai aprendendo a importância da água, a importância da sincronicidade entre esses elementos, e aí também
É um mito que nos conta, é um Itan que nos conta a importância do poder feminino, que é outra característica do candomblé. O empoderamento feminino dentro das religiões de matriz africana. Então, nós que somos de candomblé, nós não somos machistas, nós não somos sexistas. Por quê? Porque na nossa educação, nós somos educados a respeitar homens e mulheres da mesma forma. Né? Muitos de nós somos filhos de uma mulher. Temos uma mãe de santo. E todos nós somos filhos de uma mulher, pelo nascimento. Então não tem por que diminuir a figura feminina. Isso são padrões que foram criados pela sociedade ocidental. De onde o candomblé veio, não existe essa separação, dessa diminuição, patamares maiores para o sexo masculino, patamar menor para o sexo feminino, estão em pé de igualdade. Hoje é quarta-feira, é dia do casal do Dendê, Xangô e Nhançã. Eles vão para a guerra juntos, homem e mulher. Né? Então tem essa peculiaridade também que eu acho fantástica dentro da nossa religião. É uma religião desprovida de preconceito. Né? Daqui a pouco a gente trata disso, mas já fazendo uma introdução. Nós de candomblé e de umbanda, nós não temos preconceito algum, nem de cor, nem de classe social, nem muito menos de sexualidade. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, mas o candomblé é uma religião de gays. Não é uma religião de gays, mas é para gays também. Porque nós somos respeitados da mesma maneira de que hétero, de que bi, tri, hexa, independente da sua condição sexual, lá dentro, numa casa de religião de matriz africana, você é respeitado como ser humano. E você pode ser faxineiro, você pode trabalhar no carro do lixo, você pode ser juiz de direito, você pode ser desembargador, você pode ser ministro do governo amaldiçoado que aí está. Lá dentro, você é igual a todo mundo. Baseado nessas últimas conversas, então nós temos no cristianismo a Bíblia, né? Nós temos no cristianismo a Bíblia Sagrada, no Islã nós temos o Alcorão, no confucionismo os Anacletos de Confúcio, no Espiritismo o Livro dos Espíritos do Kardec. Então, no caso, essas religiões de matriz afro, especificadamente candomblé, umbanda, elas trabalham baseados apenas na ancestralidade ou tem algum rito baseado em alguma obra, em algum livro específico que vocês seguem? Olha, professor, é o seguinte, existiu muito sacerdote dentro do panteão africano, tá? Sacerdotes esses que eles escrevia, né, em pergaminhos, que são coros, né, de animais, que eles datavam toda a história de Dondoá, que dizem que ela já esteve na Terra, né? Que muitos têm o Dondoá como uma mulher e às vezes como um homem, tá? Então, o que aconteceu? Quando os nossos ancestrais foi trazido para a Europa, para o Novo Mundo, que era aqui Brasil, América do Sul, então os sacerdotes de matriz africana, né, os sacerdotes de África, muitos foram cortados as línguas deles para que eles não continuassem, né, não continuassem a cultura, né, porque eles achavam que eles cultuavam demônios. Não, eles cultuavam a natureza em si. Então, esses pergaminhos eu acho que foi queimado, foi destruído, tá? Então, o que foi que aconteceu? Para que nossos orixás não morressem. Porque eu digo a todo mundo, o orixá, ele migrou para o Brasil, para Cuba, para Costa do Marfim. Os orixás imigrou com nossos ancestrais, né? Então, a imigração dos orixás foi linda. Por quê? Porque eles fizeram de tudo para continuar a história ancestral. Então, por isso que a gente não tem um livro, né, específico como o Alcorão, e muita coisa, eu não vou citar nome, mas muita coisa que tem um determinado livro, principalmente de histórias antigas, bate diante de muito Itan, de muita coisa diante dos nossos orixás. Entendeu? Então, realmente, a gente traz o quê? A gente traz
de geração a geração. Muita coisa já foi dizimada, muita coisa já foi enterrada, mas existe o povo da Boa Morte, em Cachoeiro de São Félix, na Bahia, que eles ainda trazem muita hierarquia ancestral na Agô. Infelizmente, a história é essa. Dando continuidade, gente, você está assistindo o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol, e nós estamos recebendo hoje o professor João Bosco e também o nosso querido Luiz, que é babalorixá, e a discussão de hoje é sobre cultura afro-brasileira com foco na religiosidade. Eu queria começar com o João Bosco no sentido do seguinte: como é que vocês veem, Bosco, dentro das religiões que vocês praticam, alguns comentários, algumas questões vinculadas ao senso comum, relacionada ao culto, ao demônio, o sacrifício de animais, que na verdade é emolação, dos animais, feitiços de amarração. Como é que vocês lidam com essas informações vinculadas ao senso comum? Como é que acontece esses rituais? O que é que acontece de fato nas religiões de matriz afro? E quais são os maiores absurdos que vocês escutam através das redes sociais, através da mídia, que vocês sabem que não acontece na prática, no dia a dia de vocês? Professor, às vezes beira o ridículo. Porque em pleno século XXI, certo? Com tanta informação, com o Google aí, com a internet, com o advento da internet, é ignorante quem quer. Sabe, se você sabe ler e escrever, se você é capaz de ler, antes de julgar, de fazer um pré-julgamento, vai lá na internet, talvez mãe, net e pai Google nem lhe tragam uma informação muito precisa, mas já lhe dá uma base. Se não sabe, pergunta. Nossa religião é caracterizada pelo segredo, isso aí é um dos grandes problemas. Quase tudo do que se pratica dentro do candomblé não pode ser dito a alguém que não é iniciado. Mas isso não significa dizer que uma ordem secreta, que uma religiosidade que tem os seus segredos e que guarda os seus segredos, né? Dentre esses segredos existe a ideia de se praticar o mal. Todo iniciado sabe que quando nós nos iniciamos, uma das coisas que nos é exigida é que nunca, jamais, nós atentemos contra ninguém. Nossas mãos, nossa boca, que nós não sejamos capazes, não tenhamos sequer a ideia de promover o mal a alguém, certo? Mas isso faz parte de todo um contexto histórico. É uma religião de negros. É uma religião de um povo que já foi considerado bicho, de um povo que não tinha alma. E se não tinha alma, não tem Deus. Foi trazida e foi montada aqui no Brasil uma religiosidade de um povo que ainda hoje, infelizmente, é extremamente perseguido. Essa ignorância com relação à nossa religião está intrinsecamente relacionada às questões de racismo. Certo? Candomblé não conhece o demônio. O demônio é uma figura judaica cristã. Exu não é o demônio. Exu é um orixá. Certo? Quando eu digo que eu quero Exu na minha vida sempre, na minha frente, atrás de mim, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, na porta da minha casa, dentro da minha casa, dentro da minha vida, eu não estou chamando demônio para estar comigo, não. Eu estou chamando uma energia poderosíssima que vive entre este mundo e o mundo dos orixás. Agora, por que é que a figura de Exu é demonizada? Porque dentro do nosso culto existe a ideia do livre-arbítrio. Vai lá e faz. Está com vontade? Faz. Quer tomar o marido do outro? Vai lá e faz. Certo? Quer falar mal de fulano? É tu por tu mesmo. Vai lá e faz. Agora, arca com as consequências. Arca com os teus atos. Porque Deus, Olodumare, ele fez provido de inteligência. Aqui mora a Ori, a orixá individual. Certo? É a tua cabeça que te manda fazer isso ou aquilo. Agora, quando a cabeça não pensa, quem paga é o corpo. E Exu cobra. Certo? Ele é a divindade responsável por cobrar. Você é livre para fazer o que bem quiser, mas tem um preço.
Quando você foi educado numa casa de candomblé, não lhe foi ensinado que você não deve fazer o mal a ninguém, desejar o mal a ninguém, porque o maior feitiço que existe é você desejar algo a alguém. É o que vai na tua cabeça. Entendeu? Então a gente precisa. Se é uma religião, qual é a base de qualquer religião? A elevação espiritual. Nós estamos aqui para evoluir. E ninguém evolui pensando o mal de alguém. Ninguém evolui desejando o mal a alguém. Então, o primeiro passo para o entendimento do que é o candomblé e a umbanda é saber que são religiões que buscam fazer com que as pessoas cresçam e se elevem espiritualmente. Porque isso aqui é um lugar de transitoriedade, é um lugar de passagem, é um lugar de provações. Se Exu tem a forma de ser o demônio, bom, ele deve ter feito por merecer, né? Porque ele é extremamente impiedoso. Fez o mal, receba teu mal de volta. Agora, numa intensidade 10, 20, 30, 50 vezes maior. Ele não lhe induziu ao mal. Como existe a ideia de que o demônio, dentro das igrejas neopentecostais, muitas vezes as pessoas, para se livrarem de uma culpa que é sua, dizem, não é porque ele foi tentado pelo demônio. Na nossa religião não é assim. Ninguém é tentado por ninguém. Todo mundo é livre e consciente. Faz o que quer. Sabe que fazer o bem vai lhe trazer uma quantidade de energias positivas de tamanho imensurável, e que fazer o mal vai trazer a mesma coisa num sentido extremamente negativo, certo? Então, nós somos humanos, nós somos cheios de defeitos, nós somos imperfeitos, mas é preciso, e Exu está aí para isso, é preciso que a gente tenha consciência de que o outro, aos olhos de Deus, é igual a mim. Então, eu não tenho o direito de intervir no destino do outro. Eu não tenho o direito de tentar fazer o mal a alguém. Não se pratica o mal nem no candomblé, nem muito menos na Umbanda. A Umbanda, às vezes, é melhor entendida porque fala de Jesus Cristo, porque fala de Nossa Senhora, que são personagens de um outro culto, de uma outra religião, mas que foram agregadas aos ritos de Umbanda. Né? Nós cantamos em Yorubá, que é uma língua desconhecida para todos. A nossa religião é cheia de mistérios, e esses mistérios só cabem aos iniciados. Um outro grande problema do candomblé, como o Babá mesmo disse, foram as inúmeras experiências vividas, anotadas, guardadas, que se perderam. Quantos pais e mães de santo, quantos babalorixás e alorixás não perderam a vida, acusados de praticarem feitiçaria, de terem contato com o demônio. E cada vez que um babá, um aiá se vai com ele uma enciclopédia de conhecimentos. Certo? Daí eu já puxaria para um outro ponto, o nosso respeito pelos mais velhos. Idade de santo é posto. O babá que está aí, ele sabe muito mais do que eu. Quando eu crescer um dia, talvez eu chegue a ter o mesmo conhecimento que ele tem dentro do nosso credo. Então, outra coisa que a gente é educado desde cedo, a ouvir os mais velhos. Porque no dia que aquela é bom e velha, no dia que aquele é bom e velho, no dia que aquela iá se for, ou aquele babá se for, vai com ele um conhecimento de uma vida toda. Que ele aprendeu com quem o iniciou, que quem o iniciou aprendeu com quem o iniciou. É uma religiosidade pautada na transmissão do conhecimento pela oralidade. E outra coisa extremamente importante. Eu considero de candomblé e de umbanda gente que vive a umbanda e o candomblé. Eu falo do candomblé, só se aprende candomblé dentro de uma casa de candomblé. Não existe curso, não existe apostilado, não existe aulas online de candomblé. Você só vai aprender candomblé dentro de uma casa de candomblé, vivenciando o dia a dia dentro desta casa.
aprendendo com os mais velhos, com as equedes, com os ogãs, com os ebomes, os cargos, aquelas pessoas que têm mais anos de santo, aprendendo com eles, pondo a mão na massa, porque você precisa, nesse ciclo que dura 7 anos, que é o período de Iaô, são 7 anos. Quando você termina o ciclo de Iaô, você é considerado ebome. Se você vai receber de seu pai de santo ou sua mãe de santo a possibilidade de também se tornar um babá ou um aiá, abrir casa, se tornar um pai de santo ou uma mãe de santo, isso quem decide também não é você. Isso quem decide é o Eri de Logum, o jogo de Búzios. Está no seu destino. Você tem caminhos para o sacerdócio, porque tem muita gente que entra no candomblé com uma única finalidade: ser pai de santo. Certo? Pelo empoderamento que o título traz. Se não está no seu destino, meu amor, você vai viver 30 anos dentro de uma casa de axé. E você não vai receber a autorização do pai de santo, da mãe de santo, dos orixás, para que você abra a casa. Certo? Se você não nasceu para isso, se sua alma não tem essa elevação, você vai continuar sendo um ebome. 50 anos de santo. Ontem minha tia Cida de Nanã, que é neta de mestre Didi, que foi quem trouxe o culto a Egungun para a ilha de Itaparica. Aí depois você olha aí no Google a Baiana Azul de Amaralina. O estado da Bahia resolveu homenagear as baianas de tabuleiro e a escolhida foi minha tia de Santos, que era irmã de minha mãe, Cida de Nanã. E está lá, na orla eu acho que em Ondina, uma estátua gigantesca de um artista plástico, homenageando as baianas que são patrimônio imaterial da Bahia. Tia Cida de Nanã, ontem foi dia de Santana. Na Igreja Católica, ontem se comemorava São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Pelo sincretismo, como Nanã é um orixá feminino e muito velho, ela antecede os metais, ela antecede, ela é anterior à era dos metais. Tudo para Nanã tem que ser feito, não pode existir metal, porque ela é isso. É um orixá antiquíssimo, feminino. E minha tia ontem estava comemorando 30 anos de iniciada. Ou seja, ela vem de uma linhagem que, se você for buscar na árvore genealógica dela, vai chegar nas precursoras do candomblé no Brasil. Yanassou, certo? As primeiras que trouxeram o culto para o Brasil. Ela tem esse sangue. Mas ela não é mãe de santo. Ela tem 30 anos de santo. Ela é um ebome. Ela mora hoje no Afonjá, no Ilha Xeopô Afonjá, em Salvador. E ela passeia pelas casas de candomblé que tem ligação com o Afonjá. Por exemplo, no mês de setembro, a nossa casa, a minha mãe de santo, a quem eu peço bênção, Lúcia de Fátima Batista de Oliveira, Lúcia Almideuá, do Ilha Xeopô Almideuá, em João Pessoa, em setembro minha mãe está fazendo 50 anos de santo. É uma vida dedicada ao orixá, certo? E aí vem tia Cida, vem tio Dimas, vem os irmãos dela, que são mais próximos dela, quando ela está lá no Afonjá. Tio Dimas tem casa aberta, ele é um babá. Tia Cida não, é ebome. Mas é um ebome com tanto conhecimento que vem auxiliar nos ritos, nas funções da casa, certo? Então, assim, é preciso entender que eu desconheço uma religião que pregue o amor, a paz, que pregue o amor ao próximo, a caridade, a preservação da natureza, certo? Que impulsione o indivíduo a ser mais e ser melhor. É inacreditável, é inconcebível que alguém possa pressupor e nos atacar de cultuar uma figura que nós não conhecemos. Aqui eu já deixo uma agulhada. Quem cultua o demônio é esse povo que abre um culto e bota a gritar e a chamar pelo Satanás e pelo demônio 1h30, porque eu já me dei o desperdício de tempo de ir a um desses cultos. Eles cultuam o demônio.
Nós não. É uma figura que nós conhecemos, certo? Com relação a essas histórias de feitiços, de amarração, de feitiço para matar alguém, gente, isso é folclore. Tudo parte do folclore, certo? Na minha casa eu desconheço isso. Muito embora eu já tenha visto minha mãe de santo fazer uma pessoa se retirar da mesa do jogo de búzios dela. Porque a pessoa chegou ali com essa ideia que ela trazia, sabe-se Deus de onde? Do imaginário coletivo, né? E tinha por objetivo, naquele jogo de búzios, separar um casal porque ela estava apaixonada pelo homem, né? E uma coisa que nós não fazemos, né? Orixá vai atender a esses desejos mesquinhos, essas paixões mesquinhas do ser humano, destruir um casamento porque uma terceira pessoa resolveu que quer a todo custo o amor de alguém. Não existe isso, né? Então, assim, basta pesquisar, basta perguntar a nós. Agora, não vou lhe negar, Desimar, que tem muita gente que se diz de candomblé, que se diz de umbanda, e que se presta a isso. Charlatanismo, gente ruim, existe em toda e qualquer religião. Eu conheço vários exemplos de gente que diz que mata, que esfola, que traz seu amor em 3 dias, que dá fim a seu desafeto em 21 dias. Pessoas que se dizem da nossa religião, maculando a imagem da nossa religião. Aí eu já tenho uma mídia que não auxilia, uma educação que não agrega, porque nas escolas pouco ou quase nada se fala a respeito, a não ser no mês de novembro, com a história da consciência negra, né? Eu tenho pouquíssima informação e eu encontro alguém que se diz de religião de matriz africana, disposto a trazer um homem casado em 3 dias para os meus braços, disposto a matar um desafeto meu em 21 dias a custo de feitiço. Esses acontecimentos acabam ganhando espaço, tanto na mídia, quanto na sociedade em que nós vivemos, e o todo paga por um. Agora, eu posso lhe afirmar, né, com toda a minha vivência, eu tenho 46 anos de idade, desde os 13, que eu frequento casas de umbanda e de candomblé. Se eu me iniciei muito tarde, foi porque o orixá quis assim, ele precisava de maturidade. Talvez se eu tivesse me iniciado muito cedo, eu não tivesse o comportamento e a postura que eu tenho hoje, certo? Mas eu posso lhe dizer que nesses anos todos, em que eu frequentei várias casas na condição de simpatizante apenas, de simpatizante, né? Eu nunca vi uma casa respeitada, eu nunca vi um babá, um aiá respeitado, dizer que mata, que esfola, que separa, que une, certo? As casas de candomblé, elas existem para ajudar também aqueles que não são iniciados. Mas desde que esse propósito seja para o seu bem, para o bem como um todo. Nós não praticamos o mal, nós não desejamos o mal, nós não fazemos o mal a ninguém. Eu já lhe expliquei os motivos pelos quais nós somos proibidos de fazer isso, né? Se no cristianismo existe a ideia do pecado, é pecado a ideia de inferno, para nós existe a ideia da lei do retorno. Para nós existe a vigilância constante de Exu, só urubu cevando. O que é que nós estamos fazendo? Para que a gente seja punido, né, com a intensidade muito maior do que o erro cometido. Mas eu, abrindo meu coração para você, uma vez uma pessoa chegou para mim com essa pergunta, porque ela estava muito apaixonada por alguém, se eu não conhecia alguém que era capaz de desmanchar o casamento do amante dela, porque você sabe, né, Busquinho, eu sei que você é dessas coisas. Aí vai me subindo um ódio que começa aqui na base do estômago e eu vou só tentando digerir. Mas eu recebo a minha mãe Márcia Del Valuaê, depois você procura esse vídeo no YouTube. Eu ativo o meu modo Mãe Márcia Del Valuaê e dou a resposta bem no mesmo nível da pergunta. Certo?
Então, mas assim, coitada, ela também não pode responder pelo que diz, porque a ideia que se tem é muito errada, né? É preciso conhecer melhor como funciona e o que nós professamos de verdade. Outro dia eu disse a uma pessoa, me diga uma coisa, você me acha uma pessoa má? Não, Ave Maria, você é uma pessoa maravilhosa. Então, se na sua cabeça eu sou uma pessoa maravilhosa, como é que eu faço parte de uma religião que promove o mal e que pratica o mal? Não há uma incongruência, não, um choque de ideias entre o que eu sou e a religião que você acha que eu pratico. É mesmo, né, Bosquinha? Eu digo, pois é. E nós temos uma oportunidade, como um programa como esse, de discutir exatamente isso, né? Discutir as bases, discutir as práticas, discutir até um pouco do imaginário social, do imaginário coletivo em relação às religiões de matriz afro, que só foram autorizadas legalmente na Paraíba na década de 60, ainda com o João Agripino. Luiz, nós estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje, mas eu queria que o senhor falasse um pouco o seguinte: existe toda uma problemática relacionada hoje no Brasil em relação a ataques aos barracões, às estruturas físicas. O senhor já mora há muito tempo aqui em Patos, já exerce a sua religiosidade aqui em Patos, então eu queria que o senhor falasse em relação à sua convivência na comunidade que o senhor está inserido. Então as pessoas respeitam, existe um convívio amplo, saudável. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação. Sim. A minha comunidade, eu moro no bairro do Jatobá, né? Que é a divisa entre Jatobá e Monte Castelo. E eu faz 28 anos, se eu não me engano, que eu estou situado lá com o candomblé lá. E graças a Deus, a minha comunidade são pessoas maravilhosas, pessoas que me respeitam, pessoas que vão para minhas festas de orixá, pessoas que vão comemorar, né? Pessoas simpatizantes demais, né? Então, o que eu tenho a dizer é que, graças a Deus, existe um equilíbrio no meu bairro chamado respeito. Eles me respeitam, eu respeito eles. E são pessoas que eu passo: oi, pai Luizinho, tudo bem? Como é que o senhor tá, pai Luizinho? Tem quando, pai Luizinho? Porque devido à epidemia, né? Então, a gente ficou uns 3 meses sem funcionar o barracão, sem funcionar a casa de santo, por consequência de pandemia, né? E eu só vou aumentar mais aqui um pouquinho o que é candomblé. Gente, candomblé é casa de apoio, é casa de caridade. Nenhuma instituição neopentecostal, de católicos, eles abrem templo religioso para botar um fiel para dentro, se estiver no meio da rua, se estiver passando fome, se estiver passando necessidade. A nossa casa de orixá, a gente tem a obrigação de abrir as portas para qualquer fiel. E talvez até para de fora, porque teve um menino que estava no meio da rua um tempos atrás, que a mãe botou para fora, a gente botou dentro do candomblé. Passou 3 meses enquanto arrumava um emprego dentro do candomblé, comendo, almoçando, jantando. Então, a nossa casa é aberta 24 horas. A casa de santo é aberta 24 horas para seus filhos. Por quê? Porque o candomblé não é o templo. O candomblé é amor, humildade e, principalmente, caridade. A gente divide, se tiver só um prato de comer, a gente divide. Torna-se em 2, mas não deixa aquela criatura passar fome. Então, o candomblé é isso. É paz, amor e caridade. Então, muito bom saber que nos bairros de Jatobá, Monte Castelo, existe essa convivência positiva, né? Existe a tolerância religiosa tão necessária, né, nos tempos atuais. Eu agradeço muito a disponibilidade, né, a sua disponibilidade, Luiz, a disponibilidade do nosso querido professor João Bosco, que está curtindo as suas férias aí da cidade de Sorriso, aí da cidade de Souza. Né? Agradeço muito a disponibilidade de vocês e eu queria que vocês encerrassem com as considerações finais. Certo.
Finalizando, eu vou pedir aos orixás, né, que abençoe a nós todos, que abençoe a Mãe Terra, que o Olodumare, né, o Criador das criaturas do universo, abençoe a nossa Mãe Terra, abençoe, né, para que a gente possa conduzir a natureza de forma centralizada. Se derruba uma árvore, vamos plantar duas, né? Então, é isso que eu digo. E que minha mãe Ançã, Reparreoia Mensa Orum, abençoe a nós todos. João Bosco, quero agradecer muito também a sua participação no programa Funes Cultural de hoje. Todos nós que somos de religião de matriz africana, pedir a bênção mais uma vez a Pai Luizinho, que hoje é dia de Ançã, e pedir ao Olodumare que dê jeito nessa terra, que ajude o homem a caminhar de uma maneira diferente, que nós possamos entender a natureza de uma maneira diferente, nós possamos respeitar as diversas nuances que existem de contato com a divindade, que a gente possa viver numa sociedade que respeite o outro em suas diferenças, inclusive nas diferenças religiosas, né? Ficou aqui muito claro nessa nossa conversa que o Candomblé, que é a Umbanda, é uma religião onde se prega o bem, a paz, onde se faz a caridade. Quando o Pai Luizinho diz que abre a porta da casa dele a quem o procura, seja o pedinte, seja aquele que foi posto para fora de casa, seja aquele que estiver desabrigado, isso é da nossa conduta, né? Todas as casas de axé fazem isso. Alimentam o que tem fome, abriga aquele desabrigado, acolhe o desprotegido, até que ele possa caminhar pelas próprias pernas. Então, a religião pautada no amor, na caridade, no bem comum, no culto aos orixás, que nada mais são do que as forças que regem o universo e as forças da natureza. Esse momento aqui é um momento abençoado por orixá, né? Agradecer a todos os orixás por estarmos aqui, nesse instante, tendo a possibilidade de falar a respeito da nossa religião e de tentar tirar os estigmas que existem em relação e no entorno dela. Muito obrigado a você, Dizimar, que é um ser muito iluminado. Eu agradeço em nome de todo o povo de axé da Paraíba, do Brasil, né? Esse programa é um presente que você está nos dando, certo? Porque enquanto a maioria da imprensa sai criando coisas a nosso respeito, a chamada imprensa marrom e os fake news que agora viraram uma febre, né? Você abre essa porta e deixa que todos os membros de religiões de matriz africana, com suas distâncias, porque Pai Luizinho é um pai de santo, eu sou apenas um Iaô dentro da religião, eu tenho uma caminhada muito grande ainda, né, nessa estrada, mas você abre a porta para nós dois, para que a gente possa falar da nossa experiência e da nossa religião, com o único intuito: nos deixem em paz, né? Vão cultuar o Deus de vocês, que é o mesmo Deus de todo mundo, só existe um Deus, ninguém é proprietário de Deus, ninguém comprou nem patenteou Deus, né? Então, que as pessoas possam exercer a sua religiosidade sem incomodar, sem agredir, sem denigrir, sem atacar a religiosidade do próximo. Muito obrigado. Minha mãe Oxum, que é dona da minha cabeça, lhe proteja, lhe abençoe, trazendo paz, saúde e prosperidade para a sua vida. Muito obrigado. Bom, essa edição de hoje, a edição super especial do programa Funes Cultural, vai chegando ao fim. Gente, isso aqui foi um documento histórico que foi produzido aqui hoje em relação às religiões de matriz afro, a cultura afro-brasileira. Precisamos de informação, precisamos cada vez mais quebrar paradigmas no sentido de que é preciso que haja uma ampla tolerância religiosa. E o programa Funes Cultural tem exatamente esse objetivo de levar conhecimento, de levar cultura e de levar mais informação para todos vocês. Então, um forte abraço, um abraço a todos que fazem o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol. Próxima sexta-feira estaremos juntos novamente. Um forte abraço, gente.